Bom, eu me chamo Joselício Júnior, sou mais conhecido como Juninho, sou jornalista, sou morador aqui de Embu das Artes, tenho 32 anos, moro aqui em Embu desde os meus 2 anos de idade, então 3 décadas aqui na cidade, na região do Jardim Santo Eduardo. Faço parte da militância, da participação política desde muito jovem. Fui do PT, depois ajudei a formar o PSOL aqui na cidade. Participo de uma entidade do movimento negro chamada Círculo Palmarino, que tem uma sede aqui na cidade, ali no Presidente Kennedy, que também é um centro cultural, onde a gente faz saraus, onde a gente tem um cursinho popular, onde a gente tem a Biblioteca Carolina Maria de Jesus, né? Fiz uma pós-graduação no CELAC, Centro de Estudos Latino-Americano de Cultura e Comunicação, onde eu fiz um artigo falando sobre os jovens poetas das periferias. A partir desse artigo eu também publiquei um texto num livro chamado A Luta contra o Racismo no Brasil, onde eu fiz um artigo sobre cultura periférica, cultura de resistência. Ao longo dos últimos 4 anos escrevi vários artigos que publiquei em sites como Alma Preta, Guelé 10, Jornalistas Livres, Mídia Ninja e no meu próprio blog, Outras Palavras. E de abril do ano passado para cá eu passei a ser colunista da revista Fórum, né? E agora estou publicando um livro chamado Reflexões de Resistência, que é uma coletânea de artigos escrito entre o final de 2014 e agora início de 2018. E também atualmente eu sou o presidente estadual do PSOL, que é o partido que eu estou aí já há uma década e meia quase. Olha, esse livro ele foi pensado como livro no final do ano passado, novembro, dezembro do ano passado, que eu resolvi ter essa ousadia de juntar todos os textos que eu escrevi nos últimos anos, né, ou os principais textos que eu escrevi nos últimos anos, e transformar isso numa publicação, né? Então o livro, primeiro é importante dizer que ele foi feito de uma forma 100% independente, né? Então eu contei com uma colaboração de alguns amigos, né, como a Zaya Comunicação, que fez o projeto gráfico e a diagramação, capa, enfim, toda a identidade visual do livro. Contei com 2 amigos que ajudaram na revisão, que foi o Raildo Pinheiro e o Rodolfo Viana, né? Tive o prazer de ter o livro prefaciado pelo professor Denis de Oliveira, que é um professor livre docente da ECA, na USP, também é ativista do movimento negro, uma pessoa que me inspira muito, foi meu mestre lá quando eu fiz esse curso na USP, no CELAC, é um dos grandes intelectuais brasileiros, na minha opinião, então é algo que engrandece muito essa obra, né? E são 32 artigos, né? Todos escritos no calor dos seus acontecimentos, né? E o mais interessante foi quando primeiro eu tive a ideia, aí você começa a juntar os textos e tal, começa a editar e tal. E aí já no finalzinho, quando eu estava assim, já nas últimas revisões, assim, já caminhando para finalizar a publicação, eu fiz uma leitura panorâmica, assim, né? Peguei todos os textos e li de uma vez, né? E foi muito interessante que eu falei, será que é uma concha de retalho ou será que é de fato uma obra, né? E eu fiquei muito bem impressionado, como de fato cada texto, um vai se encaixando dentro do outro e constrói um panorama, né? Um panorama reflexivo, né? Então, por isso esse nome, né? Reflexões. Então é um panorama de reflexões que foram feitas ali no calor dos acontecimentos. E aí o fato de ser jornalista, então um pouco isso, né? Não são textos necessariamente jornalísticos, mas tem um pouco dessa carga jornalística das coisas serem relatadas nos seus acontecimentos, né? Não ser uma coisa espaçada, né? Então ele constrói de fato um panorama reflexivo que fala basicamente sobre
racismo, então, e o racismo nas suas mais variadas vertentes, né? A questão da violência, né? Do genocídio, a questão da política de cotas, a questão da cultura periférica, então fala muito sobre hip hop, sobre as bandas que também do circuito hip hop, do circuito cultural periférico, como a banda Veja Luz, como a banda Láfia, e também fala sobre política, fala sobre governos, críticas a governos em suas medidas, então é um panorama reflexivo. E por que resistência? Resistência justamente porque muito inspirado num intelectual brasileiro chamado Clóvis Moura, né? Que ele fala que a cultura negra, a cultura popular, ela é necessariamente uma cultura de resistência, é uma cultura de contraposição à estrutura e ao status quo, digamos assim, a estrutura social brasileira. Então falar sobre esses temas é fazer reflexões sobre essas lutas e sobre essas manifestações de resistência que fazem esse contraponto, né? Então é um pouco isso, né? Foi dessa forma que surgiu e que chegou aí nessa obra final. Olha, é difícil mensurar a alegria, né? Porque a ideia é fazer vários lançamentos, já estou com uma agenda intensas aí de lançamentos, mas fazer o primeiro lançamento na sede do Círculo Palmarino, né? E o Círculo Palmarino, ele se confunde com a minha própria história, né? A história do Círculo se confunde com a minha própria história e vice-versa. Então é uma relação umbilical, né? E aí ver a nossa sede lotada de gente, compareceram quase 80 pessoas no nosso lançamento, vários amigos de longa data, assim, pessoas que participaram de movimentos, de ativismos comigo lá atrás, pessoas que estão chegando agora, que também já se reconhecem nessa luta que a gente está fazendo. Então é muito legal, assim, né? Meus familiares, né? Então reuni amigos, familiares, ativistas, pessoas lá de trás, pessoas mais velhas que me viram crescer e que hoje se reconhecem nesse trabalho que a gente está desenvolvendo. É motivo de muita alegria, assim, não tem como narrar essa alegria, né? Também tivemos um lançamento no centro de São Paulo, na livraria Tapera Taperá, onde também foi um encontro incrível, né, com vários intelectuais, ativistas, militantes, tanto do movimento negro, do movimento cultural, do próprio partido que eu participo, lideranças, deputados, vereadoras. Então está sendo uma satisfação muito grande, né? Tenho tido retornos muito bacanas de pessoas que já começaram a ler o livro e se identificaram, curtiram, mesmo pessoas que já tinham lido os textos no site, nos lugares que eu tinha publicado, ver tudo isso num livro, de uma forma organizada, é algo muito bacana, de muita satisfação. Na contracapa do livro tem uma frase que eu acho que resume o que eu penso e um pouco o que esse livro tenta representar, que é a ideia de que é preciso lembrar o passado para compreender o presente e que nós possamos construir o futuro. Então, esse livro é uma necessidade da gente olhar para a história do nosso país, de como ele foi construído, de como ele foi concebido, as mazelas que foram criadas nesse processo, o abismo, né? Nós somos um dos países mais desiguais do mundo, onde você tem o 1% mais rico detendo metade da riqueza, né, desse país. Então a concentração de riqueza é uma tônica, né? Isso produz uma desigualdade profunda, né? Nós somos um país muito violento, né? Então nós precisamos olhar para entender por que o nosso país é assim hoje. Nós precisamos olhar para o passado. E olhar para o passado, pensar o presente, é fundamental
para que a gente possa construir um futuro, construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, né? Então esse livro eu busco trazer essa reflexão, né? O quanto é importante olhar para a história, entender a nossa sociedade, mas acima de tudo nós precisamos cultivar e construir uma sociedade mais justa. É importante dizer que eu dedico esse livro a algumas pessoas muito especiais, né? Então eu dedico esse livro aos meus familiares, né? Então meus pais, o Sr. Joselício, a Dona Maria de Fátima, aos meus irmãos, a Luana e o Tiago, a minha esposa, minha companheira, Maria Tereza, minha filha, Sofia. Mas também faço algumas dedicações importantes, como as minhas irmãs, meus irmãos que constroem o Círculo Palmarino, né? Não só aqui em Imbu, mas em São Paulo e no Brasil, né? Então essa obra é dedicada a eles, aos meus amigos pessoalistas, que também faz parte da minha história e da minha construção, né? E também faço uma dedicação especial a Marielle Franco, né? Inclusive o último artigo do livro é uma homenagem a Marielle, né? E ao Anderson Gomes, que foram assassinados, né? Já há mais de 50 dias e a gente não tem respostas. E a Marielle, para mim, é uma representação dessa ousadia, né? A ousadia de uma mulher negra, favelada, que ousou ocupar a política, um espaço da política que sempre foi visto como um espaço para uma minoria, para uma pequena elite, e ela ousou usar esse espaço para justamente denunciar a condição que a sua comunidade vive, que os seus iguais vivem, e pagou um preço alto por isso, né? Então eu faço essa homenagem a ela. Faço uma homenagem também ao Bentes Backspin, que foi um dos percussores da cultura hip hop no nosso país, aqui principalmente em São Paulo, ali na São Bento, na Praça Roosevelt, e eu tive o privilégio de compartilhar de uma amizade muito profunda com o Bentes, e tem um texto também em homenagem a ele, então eu dedico a ele esse livro. E, obviamente, não poderia deixar de dedicar a nossa querida Cambinda, que é a Dona Raquel Trindade, que é uma figura também que eu tive o privilégio de conviver durante muitos anos, de ter muitos aprendizados e, sem sombra de dúvida, é um símbolo da cultura negra, da cultura popular brasileira, e que nós tivemos o privilégio de tê-la durante tantos anos aqui em Embu das Artes, apesar de ter nascido em Recife, de ter morado em Caxias, no Rio de Janeiro, mais da metade da sua vida foi morando e se dedicando a essa cidade que é Embu das Artes. Então, para nós é um privilégio poder ter convivido com ela, e ela com certeza é uma das grandes baluartes, né, da história, é parte intrínseca da história da nossa cidade, né? E eu me orgulho muito de poder ter compartilhado de uma amizade com ela, e não poderia ter deixado de homenageá-la. Deu tempo ali no finalzinho do livro, a gente conseguiu ainda prestar essa singela homenagem à Dona Raquel. Olha, nós vamos deixar na sede do Círculo Palmarino, vai ter disponível. No centro de São Paulo, lá a livraria Tapera Taperá também vai estar vendendo o livro. E nós estamos vendo aí nos próximos dias para disponibilizar na internet também, uma loja virtual para poder também comercializar para pessoas aqui da cidade, mas também muita gente de outros lugares, até de outros estados, tem manifestado muito interesse em adquirir. E também nós vamos fazer vários lançamentos ainda, outros aqui na cidade, outros em outros lugares. Então a gente também vai ter várias oportunidades das pessoas comprarem com dedicatória o livro.